Já parou para pensar em como algumas pessoas conseguem fazer algumas coisas difíceis parecerem ser fáceis? Tipo, minha mãe às vezes, enquanto ela tá ouvindo uma música ou vendo um vídeo de alguém cantando muito bem, ela fala, olha só, a pessoa nem faz esforço. Eu também, quando eu assisto o Neymar jogando, o Ronaldinho jogando, eles fazem coisas absurdas, incríveis e de maneira muito natural. Parece que é fácil. E é engraçado porque às vezes a gente está acostumado a associar a ideia de conquista ou a ideia de sucesso a muito esforço. Não necessariamente isso está errado, mas quando surge alguém que conquistou alguma coisa e aparentemente aquela pessoa não ralou muito, aquela pessoa não saiu dali totalmente desgastada, parece que, não sei, que não valeu, que alguma coisa tá errada, entendeu? Bom, mas é exatamente sobre isso que o livro Sem Esforço fala. Ele mostra como a gente pode tornar algumas coisas difíceis mais fáceis. Então, é exatamente isso aqui, ó. Torne mais fácil o que é mais importante. E é sobre esse livro que eu quero falar aqui. Então, fazendo só um parênteses aqui, esse é o segundo livro que eu leio esse ano. E eu coloquei como meta para mim ler 6 livros e gravar um vídeo para cada um deles. Por vários motivos, mas entre esses 2 motivos, talvez 2 principais, que são o seguinte. Quando eu gravo, ou quando eu exponho os meus pensamentos, eu aprendo mais e eu também melhoro a minha fala, minha habilidade aqui de expor raciocínio, né? E aí tem um segundo motivo também que eu vou armazenar uma memória aqui, né? Então, às vezes eu esqueço de algum detalhe do livro. O que eu vou fazer? Vou ler o livro todo de novo? Não. Eu venho aqui e reouço o meu vídeo, né? Revejo o meu vídeo. Então, são esses 2 motivos principais. Então, agora falando mais sobre o livro. Então, no capítulo 1, ele apresenta um argumento aqui de que é aquilo que eu falei. Se você está acostumado a pensar que sucesso necessariamente equivale a muito esforço, que talvez você deva olhar as coisas por uma perspectiva diferente. Talvez se você está se esforçando demais para conseguir alguma coisa, talvez você só não tenha encontrado uma maneira mais fácil de fazer aquilo, entendeu? Então, meio que é culpa sua, falta de mérito seu. Talvez exista uma maneira mais simples de resolver as coisas. É isso que ele quer, quer dizer, que eu entendo que ele quer apresentar aqui. Então, assim, eu acho que também é um argumento, é um ponto de vista que você tem que ter cuidado com as coisas, porque a partir do momento que você entra num projeto, vamos colocar o meu cenário aqui, projeto da paçoca com mel, entendeu? Eu acho que você tem que estar disposto demais a pagar um preço caro por aquilo, fazer todo o esforço possível que for necessário. Mas durante a execução, você tem que buscar a maneira mais simples de resolver as coisas, entendeu? Na minha opinião, é esse o ponto de vista que ele está querendo apresentar aqui. Aí só retificando aqui, tipo assim, para deixar bem claro, se você entrar num projeto achando que vai ser fácil, porque você vai conseguir, né, não fazer esforço, não é isso. Você vai ter que fazer muito esforço, mas você tem que encontrar a maneira mais simples de resolver as coisas. E sempre existem maneiras mais simples. Você não pode dificultar mais a sua vida, entendeu? Se você encontra uma solução, é isso, vai para cima. A partir daí, o autor começa a te fornecer caminhos, né, para você encontrar essa maneira mais fácil de deixar a sua vida mais fácil. É isso, deixe sua vida mais fácil. Então, no capítulo 2, ele fala sobre fazer o que você gosta. E aí aqui, cara, eu poderia falar sobre isso aqui por horas. Sobre esse capítulo, é um capítulo curto, mas é incrível o que acontece quando você faz aquilo que você gosta. Tipo assim, agora é sexta-feira, 7 da noite, nesse momento agora, e eu tô aqui no Cloud, tô vendo tabela nutricional de barrinha, tô, mano, vendo aqui pipoca proteica, enfim.
E agora eu tô gravando um vídeo, né? Por quê? Porque eu gosto dessas coisas, cara. E fica tudo muito mais fácil, entende? Antes, quando eu trabalhava menos horas por dia, mas mexendo com uma coisa, pô, nada legal, entendeu? Que eu não gostava, era muito mais pesado, entende? As coisas ficam mais difíceis. E hoje não, hoje eu tenho muito prazer pelo que eu faço, cara. Então, o, o conselho aqui do capítulo 2 é isso: faça o que você gosta e as coisas ficam mais fáceis, ficam mais leves. Agora o capítulo 3 a gente vai ter que pausar o vídeo aqui pra reler, porque esse é um capítulo que me pegou um pouquinho. Ele conta a história de Chris Williams, um homem que, de um dia pro outro, ele perdeu toda a sua família, menos um filho. Então ele tinha acho que 3 filhos e a esposa, e aí ele tava num carro, enfim, o carro bateu, e de uma hora para outra todo mundo morreu, ficou só um, né? E aí ele conseguiu ter uma visão ali rara, um ponto de vista que não é muito fácil de se ter quando você está na posição. Que é a seguinte, é parecido com aquele ditado do não adianta chorar pelo leite derramado. Então, obviamente, ele ficou devastado, né? Bom, não vou nem entrar em detalhes aqui. Se você tem um mínimo de noção da vida, você consegue talvez perceber que o que ele estava passando ali era extremamente grave. Mas, pelo que ele mesmo relata, ali ele teve uma visão do seguinte tipo: ele tinha duas opções, ou a vida dele a partir dali poderia ser em volta disso, então ele para sempre seria um coitado, e com toda razão, porque perdeu a família, né, todo, enfim, tudo que ele tinha, ou ele poderia escolher dar o seu melhor e fazer, pô, o melhor na circunstância que ele tinha, porque ele ainda tinha um filho. Então tem até um lado filosófico aqui que me lembra muito o estoicismo, que é um ponto de vista que eu gosto muito de levar para mim, que você, pô, ter o controle daquilo que dá para você ter o controle. E tudo aquilo que está fora do seu controle, você tenta, como é que eu posso dizer, deixar para lá, entendeu? Então, resumindo o que o autor e o Chris Williams quer dizer com isso aqui, é o seguinte: ele tinha a opção aqui de tornar esse evento que aconteceu, esse desastre, de um dia para o outro acabar com a vida dele. Mas ele conseguiu raciocinar e falar assim, ó, essa é a pergunta desse capítulo: para que razão eu estou contratando esse rancor? Então, eu escolher ir pelo caminho de ficar amargurado, né, vai me levar para onde? Entendeu? Então, embora seja uma opção, um momento e uma decisão muito difícil, ele enxergou que ele tinha a decisão de não ficar assim, entendeu? E de fazer o melhor com a posição que ele estava. É isso. Tá? Eu não sei se eu consegui explicar tão bem. Talvez você tenha que ler esse capítulo para você entender, né? Mas ok. O capítulo 4 fala sobre o descanso. Então, o capítulo 4 fala sobre a arte de descansar. Esse capítulo eu pulei, porque eu estava com medo de ser influenciado por esse capítulo e descansar. Só que eu não estava em fase de descansar, entendeu? Eu estava no meio da preparação para a Natural Tech, então qualquer incentivo a me desligar um pouquinho, eu não quis aceitar, né? Então eu não li o capítulo 4. O capítulo 5 eu achei do caramba. Talvez esse de fato vale a pena você Vinícius, reler daqui a uns anos aí. Ele começa falando sobre o Sherlock Holmes e como o Sherlock Holmes não é exatamente um gênio. Na verdade, ele não entra no mérito de ser gênio ou não, mas a capacidade que ele tem de observar as coisas, de prestar atenção nas coisas. Não é difícil você entender ou conseguir, vamos falar numa conversa aqui, ouvir e prestar muita atenção e entender exatamente o que a pessoa está falando. Difícil aqui, nesse cenário, é você conseguir ignorar todos os ruídos
que tem ao redor e prestar atenção no que realmente importa. Então, por que o Sherlock Holmes é tão especial? Porque ele consegue ignorar o que pode ser ignorado e prestar atenção em coisas que as outras pessoas não prestam atenção. Informações importantes. Informações que a todo tempo estão sendo comunicadas a nós, a vocês, enfim, todo mundo, mas que às vezes a gente não consegue captar essas informações. Então, aqui ele associa isso num relacionamento. Como é importante que a todo momento, um relacionamento, um casal, no caso, tanto o marido quanto a esposa, esteja prestando atenção no outro. Esteja 100% vivendo o momento, entende? Então, você está conversando com a pessoa, é quase como um trabalho de detetive mesmo. É você tentar enxergar e tentar, fazer o seu melhor para que você entenda o que está sendo comunicado a você. É isso. Agora falando sobre a parte 2 do livro, sobre a ação. Ele começou aqui com um capítulo do caramba, cara. Eu achei sensacional. E esse gráfico aqui é algo que eu, de fato... já terminei esse livro faz 1 mês e meio. Que só tô conseguindo gravar o vídeo agora. Mas é algo que eu, de fato, venho levando muito pra mim. Um gráfico muito claro aqui. Aqui provavelmente vai estar inverso, mas ok. Você tenta entender. É o seguinte. Esse gráfico explica muita coisa, tá? É um gráfico de esforço versus resultado. Então, quanto mais esforço você faz, beleza, você vai conseguir mais sucesso. Mas existe um ponto aqui, ó, que a partir daqui, quanto mais esforço você fizer, pior fica, entendeu? Então, sabe aquela pessoa que é esforçada exageradamente, cara? Talvez, para ficar mais fácil aqui de entender, aquela pessoa que é perfeccionista demais. Então, eu tinha exemplos na escola muito claros que, explicam de fato muito bem isso aqui, que é o seguinte. Sabe aquela pessoa que... Quem era o Vinícius na escola? Eu era um aluno nota 7, 8, entendeu? Mas que fazia esforço, mano, muito baixo, tipo, esforço 2, entendeu? E existiam pessoas ali que faziam 20 vezes o esforço que eu fazia e tirava nota 5, entendeu? Por quê? Porque a pessoa fica tanto tempo com aquilo na cabeça, com as coisas na cabeça, que fica sempre tentando consertar um negocinho e aí de tanto melhorar, estraga. É isso. Se melhorar, estraga, e a pessoa estraga de tanto tentar melhorar. É isso. Então, ele começa essa parte aqui do capítulo, essa parte do livro, com esse gráfico. Eu achei isso do caramba e de fato é verdade. Entendeu? Às vezes as coisas, quanto mais leves você deixar, melhor o resultado. Aí eu vou pulando algumas coisas aqui, porque senão vai ficar muito cheio, né, o vídeo. Mas algumas coisas eu vou destacar. Então, por exemplo, o capítulo 7 aqui, ele fala sobre o primeiro passo minúsculo. Sobre como às vezes a gente fica empacado com alguma coisa, com algum projeto grande, porque ele é um projeto grande. Mas uma coisa que ajuda muito, e de fato ajuda, é você identificar o primeiro passo minúsculo que você precisa fazer para aquilo. Então, por exemplo, hoje eu tive que montar uma tabela nutricional aqui, de um produto que eu vou lançar em breve. Complexo, entendeu? Existem muitos ingredientes ali e eu estava postergando isso há um tempo, entendeu? Por quê? Porque era complexo. São muitos ingredientes, é muita conta que eu ia ter que fazer, é isso, entendeu? E aí eu falei, cara, qual que é o primeiro passo minúsculo? Vou começar com um ingrediente. Aí beleza, aí as coisas ficam mais fáceis. Você pega um ingrediente, fala, beleza, esse é o primeiro passo. Aí você faz a conta desse um ingrediente, bababá. Aí depois você pega outro, entendeu? Se a gente tiver uma visão só cheia do projeto inteiro, aí a nossa visão sobre aquilo pode nos atrapalhar. É isso que fala o capítulo 7. O capítulo 8, cara, é talvez o capítulo do livro. Se alguém tivesse que ler um capítulo para entender o livro, talvez devesse ler esse. É o capítulo chamado Simplifique. Então ele traz aqui, ó, quais são os passos mínimos necessários para finalizar o projeto. Então, de fato, às vezes eu, por exemplo, muitas vezes isso acontece, tenho um projeto em mente, vamos supor aqui, ó. Mano, isso aqui nossa, acabei de lembrar. Isso aqui é o exemplo.
caramba, eu tô há, sei lá, 8 meses tentando lançar essa marca aqui, Hanup, marca de produtos à base de mel. Qual que era o primeiro produto? Um produto que eu queria que tivesse proteína, não tivesse adoçantes artificiais e fosse adoçado com mel e fosse gostoso. Pô, fiquei mó tempão lá, mano, tentando fazer uma barrinha com um monte de coisa, com fibra e ingrediente do Himalaia, não sei o que e tal. Entendeu? Quando eu falei, cara, quais são os passos mínimos necessários para concluir o projeto? Era mel e uma fonte de proteína. Mano, é isso. Juntei a proteína do amendoim, que é amendoim desengordurado, mel e sal. Mano, é isso. Ó, 3 ingredientes. Pô, do caramba, mano. Do caramba. E foi sensacional, mano. Está sendo sensacional, entendeu? Então, esse capítulo fala isso. Simplifique a vida. Às vezes a gente quer dificultar demais as coisas e, pô, pra quê? Entendeu? Eu quero achar aqui de novo, mano, porque esse capítulo é muito bom, cara. Calma aí, vou pausar aqui. Aí, ó, que diz aqui: para ter sucesso em uma coisa, em alguma coisa, é preciso concluí-la. É isso. Então, lembre-se disso. Aí aqui ele traz umas outras coisas que eu não concordo, tá? Então ele fala aqui, ó, nem tudo precisa de um esforço a mais. Essa frase por si só, concordo. Mas aí ele fala aqui, ó, por exemplo, se me pedem para fazer uma apresentação, isso não é razão suficiente para criar slides com vídeos, gráficos elaborados e páginas e mais páginas de dados. Aí aqui eu acho contraditório, porque, pô, aí você faz isso na escola e aí a professora vai lá e reclama, fala, não, você não deu o seu melhor, entendeu? Olha aqui essa menina aqui do seu lado. Ela entregou um cartaz com folhas de ouro, não sei o que, e você colocou só o seu nome e respondeu a pergunta. Entendeu? O que o autor está incentivando aqui é que você faça só o que for lhe pedido, para simplificar a sua vida. E muitas vezes a dos outros também, né? Mas, bom, aí fica um pouco confuso para mim, sim, porque na minha vida, todas as vezes que eu dei o meu melhor e fiz mais do que me pediram, pô, 90% das vezes, cara, valeu a pena, entendeu? Então, complexo, confuso. Tudo depende, tudo depende. Tá bom, vamos continuar. Ó, o capítulo 9, eu também não vou deixar de pular não, porque ele fala aqui sobre algo que eu acredito muito, que é errar cedo, tá? Então, quanto mais rápido você errar, mais barato é o seu erro e mais barato é o seu aprendizado. Se você precisa errar para aprender, então que você erre logo, entendeu? Um dos motivos para eu começar a empreender agora, com 20 anos, é porque eu tô na fase de errar, entendeu? O momento é esse. E, bom, poderia falar várias coisas aqui, mas é isso. Então, nem vou me prolongar muito nesse capítulo. É isso. Erre cedo, erre muito, aprenda, mano, enquanto é tempo de errar. O capítulo 10, de maneira bem breve, ele fala sobre a importância de você estabelecer um ritmo. Se você tentar se forçar demais, ou se você for devagar demais, as coisas não fluem. Então, vamos supor, eu, Vinícius, coloquei uma meta aqui para ler esse livro. Em um mês, por exemplo. Se eu falar, nossa, vou ler aqui 40 páginas todo dia, que vai dar certo. Pô, pode ser que em um dia eu consiga, mano. Mas aí, num dia que eu tiver um pouquinho mais cansado, eu vou falar, mano, vou ler de novo isso aí, sacanagem, vou nada, tô mó cansado. Outro dia lá, fiquei mó tempão lendo, entendeu? Simplesmente não dá. Agora, se você se comprometer a sempre ler 10 e nunca passar de 10 e nunca menos que 10, fica mais fácil, entendeu? Você inclui na sua rotina. E é isso, é sobre incluir na sua rotina. É sobre você conseguir deixar as coisas essenciais mais leves, entendeu? E aí aí tudo fica mais fácil, é isso. Deixe sua vida mais fácil. Agora no capítulo 11 ele começa falando sobre os resultados. Então quais são os poderes, qual é o poder de você ver resultado nas coisas. E de você aprender com os seus resultados, resultados de outras pessoas também. Então, o Greg fala aqui sobre uma frase do Peter Kaufman, que ele tentou analisar o que havia em comum entre todas as pessoas que tinham sucesso, ou entre
tudo que dava certo. Qual que era talvez a lei da vida que sempre se aplica? E é que você, na grande maioria das vezes, recebe o que você dá. E quando eu estava lendo isso, eu lembrei de questionamentos que eu tinha sobre os meus pais. O que exatamente faz com que... isso aqui eu vou falar aqui no vídeo que é legal. É o seguinte, quando eu tinha, sei lá, uns 6 a 10 anos, não faço ideia de quantos anos eu tinha, exatamente, eu lembro que eu ouvi um amigo do meu pai, bem mais velho que ele, inclusive, dizendo pra mim, tudo que o seu pai toca vira ouro. E eu lembro que aquilo ficou na minha cabeça, tanto que hoje, 10 anos depois, eu ainda me lembro disso. Porque eu percebi que é verdade, em parte, né? Mas eu fiquei tentando entender por quê, cara. Tipo assim, qual que é a constante? O que faz exatamente dar certo? Entendeu? E aí durante muito tempo eu tava tentando entender isso. E aí uma das constantes que eu percebi é que de fato como é que eu posso dizer? As coisas sempre têm uma ordem específica. Então tudo que meus pais fazem nunca é com o objetivo primário de lucro financeiro ou nada, mas sempre tem outras coisas que vêm antes. Meus pais são as pessoas mais generosas que eu conheço, enfim. Então, de fato, eu concordo com essa frase que ele diz aqui, ó, você recebe o que você dá. Pode, né, não existe uma justiça 100% eficaz no mundo, mas em 90% das vezes é isso aí sim. Beleza. Capítulo 3 fala sobre automatizar o essencial. Então, é aquilo que eu já falei. Você quer minimizar os seus erros e os seus esquecimentos? Automatize. Por exemplo, você acorda, eu acordo e escovo escovo os dentes todos os dias. Porque é uma coisa essencial e eu consegui automatizar isso. Consegui simplificar esse processo para que eu não esqueça disso que para mim é essencial. Tá automático, eu acordo e vou. É isso. Deixa eu ver aqui. Capítulo 15 fala sobre prevenção. Que prevenir é o seu melhor investimento. Então, por exemplo, arrumar a sua gaveta leva 30 segundos. Mas ela facilita fechar ela e abrir e fechar ela todos os dias. Então imagina, esse é um caso específico meu, tá? Às vezes eu não quero gastar 30 segundos, mano. 30 segundos, às vezes, no dia a dia é muita coisa pra arrumar a gaveta. Mas aí não gastar esses 30 segundos acaba me custando, 20 minutos em um outro dia para arrumar aquela gaveta que não quer abrir ou que não quer fechar, entendeu? Então, prevenção é o seu melhor investimento. E aí, então, agora, encerramento. Qual que é a mensagem do livro aqui? Para mim, é o seguinte. Todos nós enfrentamos dificuldades, desafios na nossa vida. Mas todos nós temos a escolha de simplificar aquilo ou de tornar ainda mais difícil. Então, cabe a nós essa escolha. E o que eu levei do livro são 3 coisas aqui que eu até anotei para não esquecer. Primeira, simplifique o processo. Torne sua vida mais fácil, mas não subestime o custo do que você quer. Então, quando ele fala aqui sem esforço, não é porque você vai conseguir as coisas sem esforço, mas faça o máximo para que você faça o mínimo de esforço possível, para que você consiga fazer mais coisas. É isso. 2, o primeiro passo minúsculo importa mais do que o plano perfeito. E 3, use princípios, não só métodos. Métodos servem uma vez. Servem em casos muito específicos. Então, qual que é o método para você escalar uma empresa? Para você lançar um produto no mercado? Beleza, existe um método para isso. E aí, esse método vai me levar ao sucesso nesse caso. Mas se eu entrar, de repente, num mercado diferente aqui, ou se eu quiser lançar agora um outro produto, esse método não vai funcionar, mas os princípios que eu utilizei aqui vão. Então, utilize princípios. E aí as coisas vão ficar mais fáceis. Tinha um outro detalhe aqui que eu queria acrescentar.
eu percebi uma certa influência desse livro em mim, em muitas coisas positivas e uma coisa que eu devo ter mais atenção. Tudo na vida é... Ó, vou finalizar com esse pensamento aqui. Tudo na vida é equilíbrio, tá certo? Esse livro incentiva muito mais você a executar as coisas, entendeu? E não tentar fazer tudo de maneira perfeita, para que você, conclua o projeto. Top! Beleza, funcionou demais pro negócio aqui da paçoca com mel. Só que eu venho percebendo em mim agora que eu tô nessa onda aí de fazer as coisas para terminar e fazer simples, eu venho percebendo uma piora na qualidade das coisas. Então talvez eu tenha gostado ainda mais do primeiro vídeo que eu fiz nesse estilo aqui. Entendeu? Eu acho que eu me dediquei mais ao outro livro. Mas esse aqui, não é que tá ruim. Não tô falando que tá bom também. Mas eu não me preparei tão bem. Eu falei, já faz 1 mês e meio que eu terminei esse livro e não gravei o vídeo ainda. Se eu ficar me preparando muito também, eu não vou gravar nunca. E, de fato, é verdade. Então, eu falei, cara, quais são os passos mínimos para gravar esse vídeo? É pegar a câmera aqui, botar na frente do computador, deixar minhas anotações ali e ir falando, entendeu? Então, encontre esse equilíbrio de não fazer as coisas de maneira simples demais. É isso, para não piorar demais a qualidade das coisas, mas também de simplificar e finalizar o projeto. E, bom, então acho que a lição final é tudo é equilíbrio e tente simplificar a sua vida. É isso, hoje é dia 26 de junho e tamo junto. Beijo.